Olá, crianças! Em nossa aula de ciências, vamos aprender sobre cadeias e teias alimentares. Todos os seres vivos necessitam de energia, e essa energia vem dos alimentos. É nos alimentos que temos força para fazer todas as atividades do nosso dia, desde estudar, correr, fazer ginástica, dançar, jogar futebol. Os vegetais também são seres vivos, mas eles se alimentam? Sim, eles se alimentam através da fotossíntese, retirando do ar o gás carbônico, absorvendo a luz do sol e eliminando o oxigênio. Assim, fabrica o seu próprio alimento através da fotossíntese. Este alimento é chamado de glicose. A planta faz a transformação nas folhas e leva este alimento para os galhos, caule e raízes das plantas. Já os animais não produzem o seu próprio alimento. Alguns deles se alimentam de vegetais e outros se alimentam de outros animais para obter esta energia. Os animais que se alimentam de vegetais são chamados de herbívoros. E os animais que se alimentam de outros animais são chamados de carnívoros. Já os animais que se alimentam tanto de animais como de vegetais são chamados de onívoros. Por exemplo, nós, seres humanos, os macacos, nós comemos tanto vegetais como carnes. A forma mais simples de demonstrar a relação alimentar entre os seres vivos é a cadeia alimentar, que de forma simplificada mostra a sequência dos seres vivos que servem de alimentos para outros seres vivos. É o chamado de quem come o quê. A sequência de quem come o quê em um ecossistema é chamada de cadeia alimentar. Produtor é a planta. A folha produz o seu próprio alimento. Consumidor, o inseto que come essa folha. O outro consumidor, o sapo, que come o inseto. E os decompositores seriam as bactérias que se alimentam do sapo morto e depois devolvem nutrientes para o solo. Vejamos agora essa tirinha. Se apenas os produtores podem produzir o seu alimento, isso significa que os consumidores dependem dos produtores. Nós também somos consumidores. Todos os alimentos vêm direta ou indiretamente das plantas. Será? Como o queijo que eu comi pode ter vindo das plantas? O queijo é feito com o leite que veio de uma vaca que comeu capim. O capim é um vegetal produtor. Vamos então falar um pouquinho mais sobre a cadeia alimentar. Aqui nós temos as plantas que produzem o seu próprio alimento utilizando a energia do sol. A capivara se alimenta das plantas e a onça pintada se alimenta da capivara. Aqui nós podemos classificar os seres vivos como produtores, consumidores e decompositores. Vamos entender cada um deles? Os produtores produzem o seu próprio alimento, como as plantas. Estão sempre na base da cadeia alimentar. Os consumidores se alimentam de outros seres vivos e podem ser carnívoros, herbívoros ou onívoros. Já os decompositores são os que fazem a decomposição dos organismos mortos. É o caso das bactérias e dos fungos. São eles que transformam os restos dos seres vivos em nutrientes para o solo, deixando-o fértil para o plantio. O sol alimenta o capim, que alimenta o gafanhoto, que alimenta o sapo, que alimenta a cobra, que alimenta o gavião, o qual, depois que morrer, irá alimentar os fungos e as bactérias e depois devolvem ao solo os nutrientes, para deixar o solo fértil para o plantio, servindo de alimento novamente para o capim. Então, vamos recordar de novo sobre a cadeia alimentar. Quem come o quê? Aqui nós temos as plantas, que são os produtores.
que fabrica o seu próprio alimento através da fotossíntese. Os insetos se alimentam dessas plantas. Os pássaros se alimentam dos insetos, o qual, quando morrer, os fungos e as bactérias irão se alimentar, devolvendo nutrientes para o solo, onde essa planta vai novamente crescer. Aqui um outro exemplo de cadeia alimentar: as plantas fazendo a fotossíntese com a luz solar, o gafanhoto que se alimenta da planta, o rato que se alimenta do gafanhoto, a cobra que se alimenta do rato, o gavião que se alimenta da cobra, o qual, quando morrer, irá ser alimento das bactérias que irão voltar para o solo como nutrientes para as plantas. Aqui nós temos um outro exemplo de cadeia alimentar. A planta, que é o produtor, que produz o próprio alimento, que é o alimento da capivara, o jacaré que come a capivara e a onça que come o jacaré. E quando a onça morrer, servirá de alimento para os fungos e as bactérias. Aqui nós temos um outro exemplo de cadeia alimentar. Nesta agora vocês estão vendo o capim que serviu de alimento para a vaca e a vaca serviu de alimento para nós, seres humanos. Nós nos alimentamos também, então nós estamos nessa cadeia alimentar. Agora iremos ver sobre teia alimentar. Olha só, vocês estão vendo várias linhas tracejadas aí, e aí confunde um pouquinho a cabeça da gente, né? Mas nada mais é do que uma cadeia alimentar um pouquinho mais elaborada, que vocês vão observar agora. Na natureza, muitos dos seres vivos possuem mais de uma fonte de alimento. Observe o exemplo. As plantas servem de alimento para os gafanhotos, para o coelho e para o rato. Tanto o rato, o coelho e o gafanhoto servem de alimento para as serpentes, que serve de alimento para o gavião. Então, a diferença entre teia e cadeia alimentar é que a teia, um ser vivo, serve de alimento para vários outros, certo? Se, por exemplo, os gaviões entrarem em extinção e não existirem mais, cresceria o número de serpentes, impactando na população de ratos, coelhos e gafanhotos. Isto é, eles sumiriam também. Causaria, então, um desequilíbrio ambiental. E quando um animal desaparece ou aumenta do ecossistema, a cadeia e a teia alimentar é afetada, causando um desequilíbrio ambiental, que pode levar as outras espécies em extinção. Eu espero que vocês tenham gostado da aula.